planta, espera, colhe, raspa, lava, ceva, prensa, moe, esquenta, peneira. Um longo processo, mais de uma dezena de nomes diferentes, um único alimento. Diversas maneiras para consumir: farinha, farofa, tapioca, beiju, polvilho doce, polvilho azedo, pão de queijo, broa, pirão. Os farinheiros resistem com força e respeito àqueles que vieram antes e moldaram a identidade de tantas famílias e regiões. Do plantio à colheita, da transformação à mesa, a mandioca carrega consigo a essência de um povo, a memória de gerações, a poesia do artesanal. Nas mãos dos farinheiros, a simples raiz se torna joia e preserva uma tradição que resiste ao tempo no mais belo ato de amor à terra. Para a minha idade, é 91 anos. Eu estou com 91 anos. E eu nasci aqui mesmo na Ibiraquera, aqui me criei. E o meu nome é Adílio João Teixeira, é o meu nome. E aqui eu criei a minha família toda, uns saíram, outros ficaram. Toda a vida na roça, depois da roça passamos a pescador. Eu saí de pescador, fui funcionário público. E os filhos ficaram na roça, na pesca. E hoje voltei para a roça outra vez. Agora larguei roça, larguei tudo, por causa que estou muito velho. Mas ainda caminho um pouquinho ainda. Pois eu não tinha engenho. Aí quando chegou um tempo, eu digo, eu vou botar um engenho para mim. Que seria esse que está aqui. Botei. Trabalhei certos 50 anos no meu engenho. Servia muito o vizinho também, fazia para mim, fazia para os outros faziam lá em casa. E é assim, né? A gente criou-se nisso, estou com 91 anos, vou morrer nisso mesmo, por causa que, né? Que serviço mais é que eu vou comprar? Não vou comprar mais serviço nenhum, não vou pegar mais serviço nenhum, né? Então... Meu nome é Filomena de Souza Carvalho. Nasci e me criei aqui no engenho junto com mais outros irmãos. Meu pai, quando pensou em casar, ele comprou o engenho e montou aqui, porque era um meio de sobrevivência da família, da população em geral. Era a farinha, o engenho de farinha e a pesca. Hoje já está tudo diferente, as pessoas já saíram para estudar, para trabalhar, mas foi a forma que o meu pai teve de criar nós todos aqui. Era o meio de sobrevivência da família. Eu tenho 58 anos. Cada família tinha o seu. Cada filho que queria ter a sua vida própria, comprava o seu engenho. A sua casa e iam construir, iam viver. Este engenho, ele tem Quando meu pai comprou, ele era moço, ele faz uns 70 anos. O engenho, a madeira ficou velha, teve que reformar, aí fez este outro aqui, faz uns 45 anos. A pedido do pai, ele pediu para me deixar, para conservar, para a família que quisesse usar, eu peguei e cedi o terreno e o engenho ficou para a família. Para mim e para os irmãos, quem quiser. Quem quiser usar o engenho, pode ficar à vontade de usar, mas é na minha herança. Os antepassados do meu pai e de toda a comunidade, era a educação que eles tinham, que passava de pai para filho. A tradição veio de muito antes dos meus avós, e os outros já veio passando de pai para filhos
desde que eu não conheço, desde muito antes da minha existência. Meu nome é Custódia Silveira Domingo. Eu moro aqui há já 42 anos, nesse lugar aqui que estamos filmando. Eu tenho 67 anos de idade. Eu vim para cá, para essa morada aqui, eu tinha 40 anos, quando eu vim para cá. A gente trouxe esse engenho para cá, a gente veio com a casa da minha mãe e eu. Nós morava aqui a minha mãe, meu pai, eu e meu marido. Só que o engenho já tinha ido daqui lá para Barra da Ibiraquera, que a gente morava lá na época, tá? Na época a gente morava lá. Daí a gente veio para cá, trouxe o engenho de volta. Aí o meu pai deu pro meu filho, que ali é do meu filho caçula, que era filhado dele. Quando ele morreu, ele me chamou, a minha mãe também, que a minha mãe ficou viva, disse, ó, o engenho não tire do meu neto, é do meu neto Andrei, não tire dele. Vocês ficam com o engenho até vocês viver. Quando vocês não viver mais, é dele. Então, o engenho ali é dele. Ó, o engenho num todo, ele já tem uns 150 anos. Aqui está 42, não, está 43 anos. A minha filha tinha 3 meses de idade quando eu vim para cá, a Lidiane. O engenho é eu e meu marido, né? E o meu filho está ajudando, o meu irmão toda a vida trabalhou aqui, o Tito toda a vida trabalhou aqui, que até agora era meu marido, o Tony e o Tito, os 3 que pegavam certo, e a mulherada, né? As mulheres vêm tudo raspar mandioca, as crianças, todo mundo gosta de ficar aqui conversando, dizendo umas besteirinhas, fofocando, e acho que a gente vive. Na roça é isso. A gente sempre plantou aqui nesse terreno. Quando nós tínhamos nosso terreno, que meu pai era vivo, a gente plantava no nosso terreno. Toda a nossa mandioca, a nossa colheita saía do nosso terreno. Aí o pai faleceu, a mãe dividiu os terrenos, meus irmãos venderam, né? Aí fiquemos sem terra para trabalhar. Aí o vizinho aqui do lado tinha todo esse terreno aqui, e aí ele pegou e cedeu para nós. E assim, a gente plantava, né? A gente cultivava a terra, arrumava a terra. Quando era uma terra de capoeirão, essa coisa toda, a gente roçava, queimava, limpava, plantava. Depois veio o arado. O boi lavrava, a gente arrumava a terra, plantava, cuidava. Com 1 ano fazia a planta. A planta de 1 ano ela dá boa, mas não é igual a de 2 anos. A de 2 anos é melhor. Que ela fica mais madura, ela cria mais polvilho, fica toda melhor, o mantimento de 2 anos, né? E assim a gente foi levando a vida, Então eu aprendi, esse pouquinho que eu aprendi por minha conta própria. A lua? A lua nova de setembro e outubro e novembro, a lua nova só é a melhor lua para plantar. Porque tem gente que não se planta na lua, é na terra. Eu sei que é na terra, mas a lua manda muito. Porque a lua tem contato com a terra. O certo é na faca, né? Mas não tem a faca, está aqui a plantinha. Aqui você prepara a terra, pode ser de arado, pode ser de trator, pode ser no braço. Prepara a terra, essa terra prontinha a plantar. Você lá faz uma covinha. Esse olhinho pequenininho aqui é que nasce, é que dá o pé. Sendo uma terra meio desconso, sendo meio ladeira, a gente bota ele sempre com a pontinha para lá. Sempre com a ponta para lá. Com a raiz para baixo. O correr da terra. Agora, se você botou com o pé da coisa que é da raiz para cima, o aterro vai indo, vai aterrar e a raiz. Fica ruim de arrancar. E se você botar para baixo, não. Toda a terrinha sai de riba da raiz, sai para baixo, E o enxurrinho de cima vai correndo sempre em cima. Esterca. E você quiser plantação na fortaleza da terra, planta. Se você não quiser, quando ele tiver um tamanho assim, você aduba, bota uma colherzinha de adubo. Não bota em cima porque mata. Bota pertinho, uma distancinha assim, Um pouquinho de adubo. Pronto. E ali vem a planta, né? E a planta dá um pé assim, Dá muito mais do que isso. E tem a mandioca que quem vê, a mesma coisa. Só porque o Ipi cozinha, a mandioca não cozinha. Mandioca só para fazer a farinha. Esse terreno aqui era maravilha para mandioca. Quanto mais molhado, mais ruim, né? Então ela tem que ser seca, uma terra branca, assim como é meia branca ali, que é para mandioca da boa. A gente planta no terreno, no mesmo terreno que o pai deixou.
E a gente não usa adubo, porque o pai ensinou nós a plantar sem agrotóxico. Aí a gente vem seguindo os ensinamentos que ele nos passou, a gente tenta seguir mais ou menos os ensinamentos dele. Seu pai plantava sem adubo já? Plantando sem adubo, só no manejo do terreno. A gente planta um ano, deixa aquele terreno, colhe e deixa ele descansar e a gente vai adubando, jogando galhos de mato, folhas e faz o manejo para outro terreno, planta no outro, depois volta a plantar naquele quando ele já está adubado de novo. É um manejo que a gente faz. Aí não aduba. Aí nós resolvemos plantar menos e plantar todo ano. E aí também fizemos 2 equipes. Antes era só eu e a Cota, agora nós já estamos com 2 equipes já. Aí eu já estou com meu pai, com a minha mãe. A Elisa. A Elisa está com ela, assim, já que precisa ter união, né, cara? A primeira roça que a gente fez, assim, nossa, quase que era de desistir. A Cotinha falava, fizemos uma roça maior que o campo do Juventus. E dali onda lá e eu não aparecia, né? Eu digo, meu Deus, cara, acho que é pra... É, porque dá trabalho, né? Então não é plantar aí já. Não, e aí tipo, é melhor que carpa logo, e aí depende do tempo. Se começa a chover, e aí o mato vai se adiantar, né, cara? Câmara Chiara. Antes tinha bem mais praga. Gervão, eles tinham que fazer valas em volta da roça inteira, e ir de noite com lampião e com cajado para matar os gervãos que vinham, comiam toda a roça. No passado. Tinha mais praga do que agora, não sei se é porque também tem mais repelentes, né? E gafanhotos também, levas de gafanhotos, tem bastante. Isso aí que equilibra os pássaros, né? O passarinho que equilibra os gafanhotos, né? E essa aqui tem quanto tempo? Ela já está com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, né, Santana? É, mais de 1 ano e meio. É, 1 ano e meio. Já tá bom. Já. Te dá conta pela folha que já está assim? É, tá madurinha, né? Quando ela fica assim, que não tem folha, ela já tá madura. Aquela lá ainda não tá madura, tá com a folha toda. Ah. Ela vai cair toda a folhinha. Quando chegar agora meio de maio, ela cai tudo quanto é folhinha, só fica a raminha mesmo. Olá, bom dia. Olá, eu me chamo Maurina Teixeira de Souza. Sou filha de Vitorino Bento Teixeira, de Martinha Virgínia Teixeira. Sou de uma família tradicional aqui da Ibiraquera, né, da Praia do Rosa. Tenho 10 irmãos, né, 2 foram falecidos, os outros são todos vivos. E esse engenho era do meu pai, da minha mãe, foi construído com muito carinho, muito amor. E aqui eu moro. Decidi morar aqui, foi por uma opção, tenho a minha casa, mas aqui eu nasci e aqui tem uma energia muito boa. E eu gosto muito de morar aqui. Meu nome é Paulo de Souza, sou filho de Manuel José de Souza e Jacinta Rita de Souza. Tenho 53 anos, nasci em 1970. Gostei muito aqui de ter casado com a minha esposa Maurina e dar o apoio para ela resgatar esse engenho, que foi muito legal e está sendo, né? A gente mora aqui, olha, me sinto muito feliz com a minha família. Ter dado esse apoio para ela e para ela manter esse engenho assim em pé, né? Que era um desejo do pai dela. Eu vim aqui e também ajudava um pouco, raspava mandioca, botava a massa no tipitim para secar. E foi nessas vindas para cá que de repente surgiu essa, sei lá, no nosso coração, na nossa mente, da gente ficar junto, né? Nem eu. Eu sabia. Não, que a pessoa estava de olho, não. Então, meus pais, né, como eu já falei, eles eram pescador e agricultor, viviam mais da safra dos peixes, né, e da mandioca. Então, esse engenho de farinha não foi sempre deles, eles trabalhavam aqui, tinham um costume de trabalhar a meia, que era com outros engenhos de farinha. Então, esse engenho tem uma história muito bonita, que me emociona até em falar. Que essa madeira, por exemplo, grande, veio da ressacada,
em 3 carros de boi, ele me contava isso, né? Minha mãe dizia que não aguentava mais trabalhar meia para as pessoas. E aqui era um engenho que era muito acolhedor, né? Vinha muita gente, como Manuel Tomé, que é meu padrinho, vinha meus tios, tudo faziam farinha, né? E eles eram muito felizes, foi uma conquista muito grande deles conseguir esse engenho, né? E então, quando eles conseguiram esse engenho, teve uma festa, tiraram fogos, né? Que é uma tradição de foguetes. Então, esse engenho tem uma história muito bonita, né? Então, eu resolvi mantê-lo e já dei para os meus filhos, para eles também mantê-lo, esse lugar que é maravilhoso. Mas eu sei que nós vivíamos da farinha, né? Eu, por exemplo, uma das mais novas, fui as últimas a casar, né? Eu fiz farinha até os meus 18, 19 anos, né? Mas todos raspavam os mandioca, prensava a farinha, vivíamos, né, dessa cultura, né? Que é quando a gente casava, a gente também morava aqui no engenho, né? Então aqui eu acho que passou quase todos, né? Depois a gente seguia os caminhos, né? A gente tinha nossa casa, tudo, mas eu morei aqui assim que a gente casou. A minha filha Ana Paula nasceu aqui nesse engenho. Minha irmã Madalena casou, morou aqui, o Itamar. Enfim, eles morávamos aqui no engenho que meu pai permitia, né? Então a gente dormia aqui no engenho. E esse engenho tem muita história, né? Muita bagagem. Eu lembro dos contos, né? Os contos que eles contavam ao redor da mandioca. Isso é muito importante, né? Muito bom. A gente ria muito, contava muito. Como não tinha energia, não tinha televisão, nada, então a gente escutava muito um radinho de pilha que contava as histórias. Meu pai era um homem muito firme, então a gente tinha que levantar muito cedo, né, até para pegar o carro de boi, a mandioca, encher os balaios, né? Então a gente ia escutando esse radinho de pilha pelo caminho de carro de boi. O carro de boi até era pequeno, de tanta criança, né, que enchia. Na verdade, a gente não tinha opção. Com 10 anos a gente já saía da escola, né? Então, nós tínhamos que ir trabalhar, né? Ia para a lavoura. Então, uma roça grande tinha 4 eitos, que se chamava eitos, né? E cada um tinha a sua enxadinha. E a gente ia, carpia, mas era tudo com muito amor. Então, aqui é a entrada do boi, né? Que entrava o carro de boi. Aí a gente raspava a mandioca aqui, né? Todos tinham o banquinho, né? Que a gente chamava mandioca, os capotes. Aqui tinha uma prensa enorme com todos os tipitins, né? Para a gente prensar. Né, tinha uma madeira que se chamava o fuso, a gente rodava, né, ao redor para prensar a farinha. Ali se chamava o redote, que era para cevar a mandioca, né, que o boi passava. E aqui, atrás de mim, era o forno da mandioca, né, onde a gente forneava. Meu pai foi uma época que ele não tinha motores ainda, né, era tudo manual mesmo, né, então o cevador era do boi, a raspação era na mão, e a farinha também era a braçal, né? E esse engenho tem histórias muito bonitas. Tudo na escuridão, era raspada a mandioca, trabalhar na pomboca, querosene. Era engenho a boi. Depois é que o pessoal viraram me dizer, tu quer ver bom, bota o cevador, a motor, é de gelo. Eu digo, mas como é que eu vou botar? Um dia me deu uma coragem. Comprei o motor, chamei o carpinteiro montou tudo. Já é tudo falecido. O pessoal fez para mim, já faleceram tudo. Aí, eu para cevar um balai de mandioca. Sabe o que é um balai, né? De mandioca. A boi, eu levava 5 minutos. E agora em 5 minutos eu serve 12 balaios, 15, que é para já, né? E aí gostei demais, aí viraram a dizer, tu quer ver bom o forno, que era manual, né? Era para lá e para cá. Era manual, tu quer ver bom o forno. Aí eu digo, mas aí vai consumir, velho. Não, eu vou deixar. Depois que chegou o dia, deu na cabeça, depois eu vou botar o forno também. Botei esse que está aí. Isso é uma beleza. Só porque a forneira ali faz tudo, né? Peneira a massa, peneira a farinha, cuida do fogo, cuida do forno. E no tempo do braço não podia largar. Largava, queimava. Não podia. E ali no forno motor você está forneando, está fazendo as coisas fortes. A não ser para molhar a mão. Você está fazendo tudo. E lá o motor está forneando. Gostei demais.
rabeta, canzile, canga, chama-chota, fueiro, coicão, chedeiro, a canga já falei, eixo. Esse cara foi um cara da Penha. Então pega. Cara da Penha. Eu tinha 3 desses. Vendi, fui de cavalo. Me arrependi porque vendi. Só fiquei com esse de lembrança. Porque ninguém faz Esse agora. aí não tem mais ninguém que faça por aqui. Ó, vai lá e traz as duas enxadas lá no butiazeiro. Lá naquele butiazeiro lá. Não toque em nada, rapaz. Aí. Só um pouquinho. É porque eu não podia ainda. Aqui. Não, tem que sai tudo. É, a faquinha pequena. Aí a tarefa que você gostava Trabalhando aqui. Olha, eu corro o dia todinho para dar conta de tudo. Quando chega de noite, eu tô bem cansadinha. A mulher, ela faz tudo, né? Sabe que a mulher, ela trabalha na roça. Eu já trabalhei, antes eu trabalhava muito na roça, eu carregava balade nas minhas costas, eu ajudava a arrancar mandioca, eu carpia mandioca, bastante mais meu pai. Eu fiquei 3 anos vivo, eu carregava bastante mandioca, tinha que trabalhar, era obrigada a trabalhar. De qualquer jeito, eu era obrigada a trabalhar, né? Tenho 5 filhos. Não foi fácil a minha vida. Trabalhando fora, chegava em casa, ainda tinha que ajudar aqui na lida da farinha no inverno. E no verão tinha que ajudar a carpear a roça para ajudar o meu pai, né? Para ter uma renda melhor para mim também, porque eu tinha 3 filhos. Aí depois, quando eu casei, eu larguei mais a roça e fiquei trabalhando só fora. A presença da mulher sagrada por ter delicadeza de plantar, né? E ter firmeza de estar junto mesmo, né? E ser um ser abençoado. É, aqui é só benzer o homem, nós mulher aqui não vem. Mas a mulher também faz esse trabalho também. Mas hoje em dia é difícil, de primeira a mulher vem tudo para a roça com a gente. A minha mãe ia, a esposa dele, agarraram preguiça. Aí vai os homens. Trabalhando em casa já tá bom. Tem aquela ali, deu. A bolsa. Olha assim, né, tio? É engraçado. É, rapaz. Ele ainda escolhe. Ainda escolhe, tem às vezes ainda. É ele que manda. É. Você do exército, tem que eu quero bem azedinha. Acho mais uma fininha, né? Ou tá bom? Não, tá bom. Pode botar no outro. Sou com a porta, escreveu. Não vai. Não? Tá de amor. Caprichar, mãe. Tá também, vira pra lá e vamos. A gente tem que dar conta da massa, né? Se o cara parar aqui a prensa, se parar de imprensar, não vai dar conta de secar, né? De secar ali e a mandioca, ele vai ter que parar de raspar.
Então eu converso com ele, como eu, né, falei para ti que eu conversei com ele para perguntar se tem como eu pegar mais mandioca hoje para me imprensar. Se ele não fornear amanhã, não tinha como eu imprensar, entendeu? E aqui, quanto mais, se tu impressar rápido demais, como eu ia falando, impressar rápido demais, a farinha não fica, tira todo o polvilho dela. Se for rápido, se eu não parar. Por isso que de vez em quando eu puxo, paro, com o tempo puxo de novo, paro, para dar um tempo para ficar onde fica esse posto. Puxar direto, daí tu tira todo o polvilho da farinha, não tem? Daí a gente dá uma descansada nela. O tempo da prensa é o tempo para a farinha não sair, tirar todo o polvilho, não ficar seca, daí ela fica seca, não fica com esse pó aí, ó. Se eu der pó aqui não parar, vai até secar. Daí ela tira o pó todo. Por isso que eu vejo quando dou uma parada. Quando dou uma paradinha, dou 2 puxadas, 3 paras, 2, 3 paras. Já sabe o time para ir depois pro forno. Isso, ó, isso. Daí eu sei por causa da força também, ó. Igual o Igor, ele não tem a força de secar, eu sei. Se for eu e outro, nós vamos ter força dupla. Daí eu não sei, daí vai tá fraco ainda. Eu sozinho eu sei por causa da força, entendeu? Eu tô fazendo força, dependendo da força que eu faço, eu sei que já tá seco. E se fizer demais, pode estourar, entendeu? Vai eu e ele aqui, ó, nisso aqui, ó. Isso aqui, 2 homens puxando aqui, Deus me livre, estoura tudo. Que aqui tu faz a força dobrada, né? Se for puxar aqui, tu não consegue, aqui tu faz a força dobrada. Oi? Não, eu não vi, mas ele já viu. O meu tio já viu. Ô, rapaz, ó, tu vê que tem esse cabo de aço aqui, ó. Se não botar esse cabo de aço, ela abre. Esse cabo de aço segura, ela vai, ó, olha a distância que ela fez aqui, ó. Isso aqui ela já separou, entendeu? E isso que é sério, né? Isso aqui tem o quê? Olha, perde 200 anos. Porque era do seu... do Francisco Lamoa. Já era dos avós do Francisco Lamoa. É, tem uns 200. É. Meu avô comprou, meu avô ficou com ela o quê? Uns 50 anos. Ah, se não for, não aguenta. Se for madeira... Seu pino, não, se for madeira fraca aí, não aguenta. Se for madeira fraca, não aguenta. Essa é uma canela toiça. Essa é uma peroba. Aquela ali é uma canela preta. Os fusos são de cabriúna. Entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui por fora, agora por dentro, para encaixar por dentro certinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui por dentro aqui é o mais difícil. E imagine isso há 200 anos atrás. Hoje tem tecnologia, no caso, para fazer isso. Agora, 200 anos atrás, para ver como as pessoas antigamente também eram inteligentes. Não, tira primeiro. Não deixa nem para descansar, deixa descansar. Eu farinhava no engenho vizinho, né? E depois a gente andava para lá, para cá, para lá e para cá. E a minha mulher disse, não botar sem engenho, não. Eu digo, mulher, mas como é que nós vamos botar um engenho? A gente é muito pobre, né? Que a gente hoje ainda é pobre, mas hoje tem mais a condiçãozinha, né? Mas como é que nós vamos botar um engenho? Foi cair lá em casa, o cara foi me oferecer. O cara me ofereceu para eu pagar no ano. Paguei 6 meses. Paguei tudo, me serviu muito, serviu os vizinhos também. E eu fico contente de estar aqui, de hoje nós estamos conversando aqui dentro do que era meu, né? Essa prensa que está aí, não foi a tarde que eu comprei. Não foi a tarde que eu comprei. A prensa era outra, está lá no Bicão. Lá no Bicão está a minha primeira prensa lá. Porque eu estava trabalhando ali e arrebentei ela, né? Arrebentei ela e fiquei sem fazer farinha 1 ano. Aí um amigo meu, Virgínio de Maria Jovença, foi que fez esse forno lá para mim. Só que não é esse, era o outro. Mas foi quem fez para mim. Aí ele disse, não, vou dar uma volta contigo. Fomos no tal de Quininho, lá da Ressacada. Lá naquelas buracas lá. Aí eu subi uma ladeirinha e cheguei lá. Isso aqui, com quem eu vou conversar com o doutor Anjo? Aí ele disse, sou eu mesmo, está conversando com ele. Aí ele disse, você tem uma prensa para vender? Ele disse, não.
Não vendo. Pensei que você queria prensa. Isso era para enxugar massa, para fazer farinha, porque eu tinha uma, mas já arrebentei, não deu para trabalhar mais. E ele aí disse, não é para museu, não? Eu digo, não, senhor, que museu? É para o meu trabalho. Aí ele disse, não, mas eu não vendo, não. Aí eu desci, e quando eu ia assim, uns 15 metros longe da casa, ele disse, para que você queria a prensa mesmo? Eu digo, é para trabalhar, para me trabalhar. Que eu tinha uma, mas arrebentei, não dá para serviço, não dá. Aí ele disse, eu vou lhe vender a prensa, só porque o fiado não vende. Ele se lembrou, se tiver dinheiro, certo não tem dinheiro para me pagar. Na época eu disse, quanto é que o senhor quer pela prensa? Ele disse, olha, a pessoa já teve venda, eu digo, já vi a prensa. Ele disse, se agradou? Eu digo, me agradei. Só quero 400 conto. Eu disse, quanto é que você quer? Ele disse, 400 conto. Botei a mão no bolso e... Se você vai pagar, eu digo, você não está me dizendo que não vendia fiado? Estou com dinheiro aqui, só. Aí... Ficou para no outro dia, eu levava uns homens e pegar o caminhão e pegar a prensa. Cheguei, ele estava em pé do portão assim, do engenho. Você veio pegar a prensa, né? Eu digo, foi. Ele disse, mas... Toda a sua vida não vende mais, né? Eu já lhe paguei, só. Ele pagou, seu dinheiro está aqui, ó. Ele disse, seu dinheiro está aqui. Eu digo, pois eu vim buscar, paguei esses homens aí, caminhão, tudo para me buscar, chega aqui, você não achou negócio, que é isso? Ainda se eu não tivesse lhe pago, mas eu lhe paguei, eles pagou. Ele disse, mas... Aí eu disse, amigo, chamo você de doutor Anjo, você é médico, é advogado, que ele disse, eu sou advogado e médico. Eu digo, não parece, porque o que você solta daqui para fora não tem validade, ó. Era o que ele queria, né? Ele só fez assim, ó, arrancaram até isso, saiu. Aí eu entrei para lá, arranquei a prensa, levei. Boa, melhor do que essa que está aí da Ibiraquera não tem. Essa Ferrari foi eu que botei, para garantir mais ainda, né? Essa Ferrari foi eu que botei, esses fusos foi eu que ferrei, todos dois, é os dois que seca a massa, esse e esse. E esse aqui só quebra, tira maior água, esse aqui, ó. E o mais não tem defeito, isso aí não tem defeito. Arrocha bem esses arames aqui, como eu já te falei, ó. Arrocha bem e pode meter no pau. Mas não precisa meter o pau porque você enxuga, tu enxuga, tu enxuga. Meu nome é Antônio de Couto Silveira, sou natural da Ibiraquera, nasci e me criei aqui até com a idade de 18 anos, depois tive 38 anos fora. Meus pais eram nativos daqui também, Beato Francisco Severino era o nome do meu pai. A minha mãe era Camila Couto Silveira. E a gente vivia aqui na lavoura e na pescaria, né? É que a gente vivia aqui. Agora eu vou desligar aqui para ligar o peneirador. Aí desligo o forno. Ligo o peneirador. Agora vai funcionar tudo de novo. Aí ela saiu da prensa, veio para cá, né? Agora a gente passa no peneirador. Passa no peneirador para depois ir pro forno. É para moer mesmo. Aí moe a massa aqui, né? Que a gente chama de peneirador para moer, para depois ela ir pro forno. A primeira fornada, quando tu coloca fogo, a gente nunca coloca massa. Primeiro bota umas 2 tuias dessas nossas aqui, de farinha. Aí depois bota a massa em cima daquela farinha. Porque para se o forno esquentar, meio de vereda. E tu botar massa, por nada gruda tudo e já queima tudo. Ó, esse aqui que eu tenho na mão, nós chamamos de atiçador. E eu gosto de trabalhar com a lenha curta, porque a gente coloca a lenha só nas beiradinhas
da fornalha, e daí não queima debaixo do S, como eles falam, né? E não estraga muito o forno. E a lenha comprida, ela queima na boca. E como a nossa fornalha não tem chaminé, se botar a lenha muito comprida, ela vem queimar aqui na boca. E aqui tem chaminé, daí queima no fundo. Se eu botar a lenha só no fundo, a caloria vem para a boca. Eu sempre usei isso assim. Desde de idade de uns 20 anos, 20 e poucos anos, até hoje com 77. Agora eu disse a minha idade. Essa aqui já vai sair já. Só mais uns 5 minutinhos. Não está bem seca ainda. Para saber se ela está bem seca, eu sempre levo a mão, né? Assim nos dedos assim, ó. Mas eu sempre boto um pouquinho na boca também. Ela tem que estar bem douradinha para a gente tirar. Se a gente não está com ela bem torrada, aí ela não chega de um ano no outro. Ela fica mole no caixão, no latão, onde a gente botar. Aí a turma não gosta, tem que ser bem douradinha. Tem outro detalhe também, que tem gente que gosta de farinha mais azeda, outro mais doce. E aí esse ponto da farinha azeda e doce é dado na massa. A massa ficar 2 dias, 3 dias, vai ficar farinha azeda. A massa peneirada, imprensada e peneirada e forneada na hora já fica farinha doce. Essa aqui é de terça-feira. Hoje é quinta, 2 dias. Isso. Mas ela não está muito doce, porque o tempo é muito quente. Quando o tempo é mais frio, aí ela demora mais a azedar. E o tempo mais quente, ela azeda mais ligeiro. O carulo a gente tira fora, né? O carulo dá para as galinhas? Dá para as galinhas, dá para os animais também, vaca, boi. A gente faz isso. Só porque para dar para a criação tem que botar água primeiro, para depois dar para as criação, porque é perigoso da gente dar e ela tomar água e inchar no bucho, mesmo não tomando água, mas pode acontecer isso. E essa é a função da peneira, tirar o carolo, separar o carolo da farinha. A nossa farinha aqui da Ibiraquera sempre foi valorizada em tudo que é lugar. Elas vão para aquele latão. E as pessoas que a gente vende 4 sacos para um, 2 para outro, 3 para outro, eles levam para casa deles também e colocam nos latão também. A farinha da Ibiraquera sempre ela foi diferente, ela é diferente, porque a farinha industrial é uma farinha grossa. A maioria dos engenhos, eles botam num depósito grande, o cara lá pega, torna a torrar e moe, é moída. E essa nossa não, essa nossa já sai natural do forno e é consumida desse jeito. Aquela ali é muito gradeira, aquela lá é só para massa fazer beiju. Bem miudeirinha aquela lá. A gente aproveita tudo, né? Aproveita tudo. É, a raspa que nós temos tirando hoje, a comadre Sofia vem pegar para levar para as galinhas dela. Então tu aproveita tudo. As mandioca miúdas, os pezinhos, nós demos para a vaca, para o boi. A Costódia chamou para um cafezinho depois. Terra do meu coração, cada ano que passa, mais aumenta a população. Do lado norte, a Praia do Rosa. Do lado sul, a Praia do Luz, Barra da Ibiraquera, Ilha Batuta, aonde se avista o Porto de Mituba. Na Ibiraquera tem de tudo. Eu sou Ana Paula Teixeira de Souza, sou filha da Maurina Teixeira de Souza e do Paulo de Souza. Eu nasci aqui em Ibiraquera, na verdade eu nasci no Hospital de Imbituba, né? Eu tenho 30 anos, né? Então eu acredito que com relação aos meus avós, tanto maternos quanto paternos, eu sou uma das netas adultas mais jovem, né? Então eu peguei o final da cultura da farinha, né? Do processo. Eu tive algumas raras experiências aqui nesse engenho com a farinha,
mas eu tenho uma memória maravilhosa, né, do convívio com os meus primos. Os meus avós faziam questão de todo final de semana, todo domingo a gente convivia com eles. Então a gente colocava uma esteira, porque não tinha cadeira para todos os netos, né? Então os adultos sentavam na mesa e as crianças ficavam todas espalhadas aqui. E era sempre com pirão de farinha, pirão de feijão, peixe frito, camarão, tainha, enfim. Sempre, né, baseado numa alimentação bem natural, porque era a cultura e é a cultura, né, que a gente propaga. Meu nome é Nicolas, eu tenho 13 anos, eu sou filho de Maurina Teixeira de Souza e de Paulo de Souza. Eu vivo aqui, eu sou mais novo, como eu já disse que eu tenho 13 anos. Eu não vivi tanta parte assim do engenho e tal coisa, mas eu já aproveitei bastante parte de dar passeio de canoa, meu pai me ensinar a pescar, me ensinar a tarafear, pegar camarão. Eu tive uma parte da infância quando eu tinha meus 2, 3 aninhos, que eu vinha aqui pro engenho e meu avô sempre me dava uma balinha. Tipo, sempre me carregava no colo e ele brincava comigo de um monte de coisas. Eu também tive a parte de a minha mãe lutar bastante para conseguir esse engenho, porque a maioria dos irmãos delas não queria tanto esse engenho. Mas daí eu gostei muito de morar aqui, eu gosto bastante de morar aqui, e eu trago meus amigos todos os finais de semana aqui para jogar bola, brincar no meu quarto e um monte de coisas. E também eu gosto da parte de morar aqui, porque aqui tipo, a gente é mais livre, não precisa, tipo, não tem aquela parte de não fazer barulho. Daí eu brinco aqui um monte e sou livre. E eu acho que é muito importante falar assim com relação a essa valorização da cultura, que eu, né, sendo mais jovem e tendo oportunidade inclusive de estudar, hoje eu sou arquiteta, né, mas a minha relação com a terra, ela vem dessa essência, dessa forma que eu aprendi, convivendo tanto com os meus avós quanto com os meus pais. Eu lembro muito bem que a minha mãe fazia questão que quando eu chegasse da escola, quase todos os dias, tanto no tempo em que eu vivia aqui, que eu passava metade do ano aqui nessa região, e a outra metade perto dos meus avós paternos. Então, ela fazia questão que eu convivesse com os meus avós, que eu cultuasse o espaço de tempo com eles. Então eu aprendi a jogar cartas, eu sei de muitas histórias que meus avós contavam, eu brincava muito com urucum, eu era quase uma indiazinha, assim. Até hoje eu tenho essa relação com a terra de não gostar muito de sapato, de gostar de andar de pé descalço, de ir pro mar, de nadar, de viver e comer frutas nossas. Então, assim, viver cada estação conforme eles viviam, né? E acho que o que eu mais aprendi, principalmente com a minha avó, que eu tive mais tempo, e com a minha avó paterna, né, e o meu avô materno, que é o seu Vitorino, conhecido como Vito Bento, que eles tinham uma relação com o tempo muito maravilhosa. Eles sabiam dar tempo ao tempo. Então eles tinham tempo de trabalhar, eles tinham tempo de comer, dar atenção para as pessoas. Quando a visita chegava era muito importante aquele momento. Então hoje que a gente tem essa relação com a tecnologia, com, né, essa vida mais da internet, isso acaba se perdendo. E eu lembro muito disso. Então eu tenho sempre questão de quando eu vou fazer uma reunião, eu separo o tempo aqui e agora. E eu sou muito grata por ter minha avó ainda viva, né, porque ela me traz essa paz, essa conexão com a terra. Hoje já não tem. É difícil quem tem. E de primeiro aqui nessa Ibiraquera aqui, é difícil a casa que não tivesse sua casa de engenho. Era difícil. E o mais engenho de cana aqui do nosso morro aqui, ó, o morro da Ibiraquera aqui, só ali eu conheci 8 engenhos de cana. E hoje não tem nenhum. Hoje é tudo gente de fora. Pode ver, aqui agora está uma cidade, eu digo uma cidade. Tinha uma casa lá na frente, lá o mercado, tinha a nossa casa aqui, passava tudo isso aqui, lá na ponta lá tinha outra casa, lá dentro daqueles bambus tinha outra casa, lá em cima no alto lá tinha a casa que era da minha comadre Maria, do João Chico, nós chamemos. Era assim, longe, tem uma casa outra. Então os vizinhos eram muito longe. E mandioca tinha? Tinha, todo mundo plantava 2, 3 roças de mandioca, todo mundo vivia da lavoura. A pesca e a lavoura, antes não tinha, o turismo chegou aqui, só foi aumentar o pessoal pegar serviço quando o turismo chegou. E daí deu serviço para todo mundo, tá? O pessoal foi vendendo as terras, os turistas vinham e começaram a construir, tudo isso aqui era só terreno de roça, não tinha nenhuma casa. Tu vê a casarada que está para cá agora.
E eu acho que uma coisa importante da minha infância é que no momento em que eu nasci, em 1994, a gente já tinha o boom, né, de turismo aqui. Então a cidade começou e o bairro começou a ser conhecido e desenvolvido por conta do turismo, né? O turismo de observação de baleias, de hospedagem, gastronomia. E eu comecei a ter muito contato com pessoas de fora, né? Eu tive muitos amigos daqui, da minha região, né? Meus praticamente primos e parentes, mas tinha muita gente de fora. E eu via que muitos colegas meus de escola, mesmo nascidos aqui, tendo a mesma cultura que a minha, de comer pirão, de viver da terra, tinham um pouco de receio e vergonha, porque isso era muito simples, isso era visto como algo muito básico, né? Não era uma agricultura, nós não somos agricultores do agro, né? Agricultura de subsistência, de sobreviver, de vida simples. E a minha mãe e meu pai sempre fizeram muita questão que eu tivesse orgulho disso. Então, quando eu via que às vezes meus coleguinhas tinham vergonha de ter o sotaque daqui, a gente tem um linguajar só nosso, e eu vivi isso, né? Então, coisas também que eu fazia muito na minha infância era ir para o rancho de pesca do meu tio, que é uma memória que eu tenho assim guardada imensamente, de não só ir para lá na época da tainha, mas de meu pai ia dar um passeio de tarrafa assim pelo mar e ficava eu e minha mãe vendo a lua, brincava com tatuíra, catava marisco, catava buzela, enfim. Então são experiências que estão marcadas na minha essência e que eu trago isso inclusive para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para minha vida. Beiju. Aí nessa parte do coxo que está limpa, aí nós vamos prender a massa com beiju. Ah, não, aqui a maioria, não, eu tenho engenheiro que também gosta de salgado. Mas a maioria é tudo doce. Não, beiju doce, o forno não pode estar muito quente demais, né? A gente faz o beiju, a gente lava a massa para fazer o polvilho, para fazer a rosca e a broa, eu faço aqui. A gente faz o cuscuz, que é o cuscuz não é daquele de farinha amarela, é farinha branca com amendoim torrado, açúcar e tempero. Tem de tudo, tem milho, tem feijão, tem até a mandioca com uma boa produção. Na Ibiraquera tem de tudo, tem lagoa e tem mar, tem até a lagoa. A minha comida predileta da farinha é um pirão d'água com uma galinha ensopada. Esse aí é preferido de qualquer um nativo daqui da Ibiraquera, como se diz. Se perguntar, eles têm certeza que a maioria gosta disso aí. E a nossa alimentação era muito rica, né? Nós tínhamos tudo, na verdade, né? Tínhamos as bodegas de antigamente, né? Que a gente tinha aí da tia Cotinha, do seu Paulino Marcos. Então, eu vou falar agora um pouquinho da nossa cultura. Cultura do pirão, né? Os nativos muito pirão. Então, tem o pirão de feijão, mas tem o pirão da farinha de mandioca com água, que é um pirão muito tradicional aqui. Então a gente bota a farinha, vai batendo, né? Para não embolar a farinha, que é uma tradição rica, né? Que é uma farinha que não tem o glúten, né? Então uma farinha muito boa. E se come pode ser com ensopado de panela, que acabei de fazer e vou mostrar aqui para vocês. Ou com peixe assado também, né? E essa cultura, quase todos os nativos têm essa cultura e ela é muito rica. Para vocês observarem, olha só que coisa maravilhosa. Vamos pegar a carne de panela, se coloca aqui em cima, olha que culinária maravilhosa. Esse é o famoso pirão. E a mãe fazia farinha lá e eu já brigava, mas a minha avó, porque eu queria fazer beiju, e a minha avó não deixava porque o forno era muito fundo e eu era pequenininha. Ai, vó, deixa eu fazer um beijuzinho. Não, minha filha, tu vai fritar aqui dentro do forno, a minha avó Maria. Aí eu disse, não, vó, eu sei, e aprendi com eles. Tudo isso que eu aprendi foi com a minha mãe e com a minha avó. A rosca foi com a minha avó fazia muita rosca, a minha avó tinha aquele forno grandão de pão, ela enchia aquele... Eu ia para a casa dela, né, quando ela ia fazer rosca, ela já dizia para mim, ó, filho, hoje eu vou fazer rosca, eu já corria para lá. Para ver ela fazer, e aí eu aprendi a fazer rosca, fazer broa, bijagica também foi com ela, que a minha mãe fazia muito pouco, o cuscuz também, porque a avó fazia e dá para a mãe, né? Daí a mãe não fazia. É igual eu faço e dou para meus filhos, porque meus filhos não fazem. Eu vejo para minha filha assim, minha filha aprende, porque tudo isso vai se acabar.
Ah, mãe, eu não tenho tempo. Você tá, mas tira um tempo para aprender, filha, porque a gente aprende, fica pra gente. Você não gosta de vir aqui comer abjajinho, você não gosta de comer uma broinha, uma rosquinha. Ah, gostei, mas tem a mãe para fazer isso para amanhã dura toda a vida. Eu sempre falo para elas, para 2 filhas que eu tenho, vão aprender. Antes era mais. Antes a base da alimentação era a farinha e o peixe. Agora é que veio outros alimentos, então as pessoas não... A gente tem a base da farinha, mas não consome só ela. Tem outros... A gente tenta fazer um conjunto uma mistura de alimentos. Mas fala a verdade, a farinha não pode faltar. Não, a farinha é a base que a gente foi acostumado, né? O tradicional é a farinha. Daí come a banana meio triturada, tipo um bolo. Amassada, bem amassada. Com a farinha. Com a farinha. Só que a banana tá quente e aí ela pega a farinha e incha, né? Fica um pão de banana. A laranja era assim, a gente não tinha muito alimento salgado, muita proteína. A minha mãe tinha um pé de laranja-açúcar, ela época, meio de maio, ela apanhava aqueles balaios de laranja, trazia para casa, cascava, fazia pirão de feijão e nós comíamos pirão de feijão. Aquela massa lá, molhada, a gente traz para fazer o polvilho. Aí a gente tem que lavar primeiro o polvilho com água dali, depois pega a água da torneira, passa a água da torneira para tirar todo o polvilho da massa. Aí daqui, depois de lavar ela, a gente tira de volta essa massa que tá aqui e leva pro coxo. E daí a gente, depois do polvilho, a gente tem que lavar ele de volta em outra água, tira essa água toda que tá aqui, lava em outra água para desfazer ele. A gente vai desfazer ele, para desfazer, misturar ele todo, que daí aquela água amarela, aquela sujeira que tem nele, o polvilho, ele vem para cima, ele boia toda. Aí fica só o polvilhinho branco embaixo. Aí aquele polvilho que a gente seca, depois leva pro... A gente seca ele no sol, bota uns 5 dias no sol. Ele fica bem sequinho, você faz assim com a mão, ele começa a ringir. Aí tá no ponto de tirar do sol e começar a usar. Preparar. Eu queria falar que a mandioca que a gente planta não é para o comércio, é mais para o consumo da família e de alguns amigos que quiserem ajudar. Tipo, hoje tem um monte de pessoas ajudando, aí quem se disponibilizar de ajudar, depois a gente faz a partilha com as pessoas. É assim. Trocava farinha por peixe, ou peixe por farinha, como se diz. A gente vendia um pouquinho que fazia, às vezes, para pagar o armazém, como dizia de primeiro, né? Que hoje já chama mercado, né? Mas naquele tempo não tinha mercado, era armazém. Aí que compravam a carne, às vezes, vendiam 2 sacos de farinha para pagar a carne. Era assim que era. Era assim que funcionava de primeiro. Produção poucas, né? Assim, né? E de começo a gente está conseguindo dividir com os amigos, né? Estamos dando esse privilégio até de não vender. Teve uma vez que o senhor queria comprar toda a farinha. Aí ele queria um pouquinho para... eu gostei da farinha de vocês. Tá, mas quer comprar um saquinho? Não, eu quero comprar toda a farinha. Vai, ele... Não, seu Doc, então não vai ter, porque nós queremos dividir, compartilhar entre nós, assim, quem trabalhou. E aí, depois eu acho que o senhor entendeu, né? Porque não dá para servir um santo e deixar os outros... Aí é melhor dividir um pouquinho para cada, né? E sentir esse sabor, né? Que aí vai estimulando. Vamos plantar um quintal também, você não precisa de adubo, aí fizemos junto. É bem legal aí. Aí eu também aceito troca também, legal, né? Essa é a essência, né? É a essência. Até para a pessoa valorizar, e quando se dá, não adianta dar muito. Tem que dar um pouquinho, come esse, a hora que você gostou, traz aí cá pegar mais um pouquinho. Para valorizar o fruto. E é melhor do que pegar e botar um valor, e aí às vezes uma pessoa que te ajudou, ele não vai ganhar um pouquinho só, porque você pensou no dinheiro, não. E às vezes através de você dar um presente para aquele que ajudou, aquele já dá um presentinho para outro. É bem legal. Eu vivia disso. Só vivia disso, só disso aqui.
Isso aqui da pesca. Pra comer, né? A pesca para comer. A pesca para comer. Isso aqui era para fazer um dinheirinho, para pagar as contas. Ah, comercializar. Não era mercado, no tempo era bodega, né? Aham. Era bodega. Trocava a farinha por outra coisa? Trocava a farinha por outra coisa. Tá? Às vezes por carne, por... Claro. por colchão. Às vezes a gente trocava farinha por esse colchão de palha de butiaia. Ah, é? Seu Abelinha que trocava lá no... nessa... Podia aqui ia vender lá na... É. Mas a gente vende na roça depois, entende? Eu vou vender hoje com 10 toneladas, né? Só nós temos para vender, né? Ou mais, de 10 a 12 toneladas para vender. Pô. Aí a gente vende para outras pessoas que fazem farinha também. Aí vem uma graninha. Foi 4, cara. 4 para lá já. História hoje dá base de 20 toneladas de mandioca. E quanto saco é? Quanto é uma farinha? Tonelada dá 7 sacos. Dá 7 sacos. Ah, é? Ó, essa aqui, ó. Beirada ali, Ó. Olha aí. é melhor por causa que... Ah, 2 grandonas. Ó. Não, essa aí não ficou não. Aqui não, aqui desde quando nós plantamos, a gente vende tudo, tá? A gente vende tudo, não fica uma... E a gente faz para os vizinhos, né? E a gente vende muito, vende para Florianópolis, a gente vende para Imbituba, a gente vende ali para Grama, aqui para Ibiraquera vem bastante, ali para a Barra da Ibiraquera eles compram bastante também, assim seja farinha para vender. Nós terminamos a farinha e na nossa porta vem cara toda a vida, ah, eu queria farinha, já foi, já não tem mais nada, porque eles vão fazendo e já vão entregando. Nós já temos mais de 15 sacos já para entregar. E não sei se vai sair tudo para vender. Porque... Eu gasto 3 sacos, já o São Antônio gasta uns 4, o Pedro gasta uns 5 no Por ano? Por ano. Para a família. O quê? Fazendo um monte lá. Meio arquê. 2 desse aqui são um arquê. Meio arquê tem 12,5 kg. Meio arquê. Um arquê, que é 2 vezes desse aqui, é 25 kg. E aí 4 desses são 50 kg. O peso do saco de farinha, né? Que assim, era 50 kg, hoje em dia vende por 45 kg. Mas era 50 na verdade. Aí meio arquê tem 12,5 kg. Como é que tá, Marcos? Essa medida do meio arquê é ancestral, né? E dos farinheiros, né? Para poder tirar a noção do peso. E valorizar também as suas produções, né? Saber quanto peso deu. Né? Mas é bem ancestral, né? Essa é a medida do engenho. Né? E vendi, ainda dou milho, graças a Deus. E estimo mesmo de dizer isso aí, de estar aqui, da gente estar aqui hoje conversando. Dentro do que era meu. Né? Hoje não é, mas já foi meu. Então, que eu presto felicidade para você que comprou, felicidade, que plante bastante, cultive bastante, isso é que a gente quer. Porque se tu fazer bastante, eu também como. Eu enquanto tiver condição física, eu vou continuar. E o irmão que quiser também. Teve uns que já desistiram, que não querem. Mas a nossa meta é, enquanto a gente tiver condição física para manter a tradição, a gente vai manter. Vou tentar passar a tradição para as filhas, mas aí é outra história, vai delas querer ou não. A melhor coisa quando a gente planta é quando colhe. Não é tanto pelo dinheiro como é o prazer de colher aquilo que a gente plantou, né? E aquelas mandioca bonitas, quando elas dão as mandioca graúda, bonita, aí a gente se alegra bastante também. A juventude, essa nossa aqui, né? As nossas crianças, como nós chamamos, os netos da custódia, meus netos, trabalhando junto com nós, sendo aquilo que a gente se criou fazendo, né? Nós, pai, avô, bisavô, que a gente já é bisavô também, siga o mesmo caminho, que quando eles chegarem na nossa idade, na minha idade, né, eles têm que contar para os netos deles, para os filhos deles, aquilo que eles se criaram, vendo os pais fazer, os avós, os tios, né? Então é importante por isso.
Daqui a 70 anos, igual eu estou com 70, estou contando a história do meu pai. Meu pai se criou nisso, né? Meus avôs. Hoje eu estou contando a história deles. E daqui a 70 anos, por nada, eu estou contando a nossa. É por isso que a gente mantém ainda. Enquanto a gente puder manter, a gente vai manter para os netos aprender a ver alguma coisa. Assim, ó, a minha avó tinha gente farinha, a minha avó fazia isso. O Igor vai para a escola, ele dá palestra para a turma que vem aqui, que ele ajuda na frente, eu arranco mandioca, ele vai, as pessoas adoram, ele fica contando aquelas coisas. Ah, de vez em quando vem gente, de vez em quando vem gente, vê, meu filho, aproveita, se estiver funcionando, é para todo mundo aproveitar. Tá, essa aqui é o meu pai, na frente do engenho com os bois, tá? Essa outra aqui de cima é a minha mãe, meu pai e meu caçula, no aniversário dela. E essa aqui de baixo é a minha mãe e o meu irmão. A minha mãe morreu com 93 anos. Essa foto daqui ela tinha feito, fazia 1 ano que ela tinha feito. Tá, essa foto aqui dela. Ela, quando fazia aniversário, ela tinha que fazer o aniversário, mas tem que bater uma foto para essa minha planta. Essa flor aqui. Deixa a carreira pra mandar coqueirinho da corda. Espeta um chivo pra comer no meio. Vem de novo! Vai, Antonieta! Chuva dá uma fobada nas cordas. Vai cantar fogo e limpar bem esse Maria. Tem de tudo. Tem milho, tem feijão. Tem até a mandioca com uma boa produção. Na Ibiraquera tem de tudo, aipim e amendoim. Tem até a Lagoa de Cima, pro turista se divertir. Ibiraquera querida, terra do meu coração. Cada ano que passa, mais aumenta a população.